Pessoal, obrigado pela surpresa aí que a gente fez para a Mari. Tenho certeza que ela gosta desse tipo de coisa. Ela só não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Foi muito rápido, como que acabou Foi logo. muito rápido, ela demorou muito para entrar. Mas foi bem legal. Muito obrigado por me ajudarem nessa surpresa. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora de homicídio culposo, tá certo? O homicídio culposo é aquele lá que a pessoa ela não age com a intenção de matar alguém. Acontece algo dá errado e aí a pessoa mata o outro. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Pessoal, no homicídio culposo, como eu já falei, a pessoa ela não quer matar o outro. Ela não busca aquele resultado, tá? Mas aquela morte acontece, né? Ela não quer tirar a vida de outra pessoa, mas acaba tirando a vida. Por que a gente fala homicídio? Aliás, toda morte causada por um terceiro é homicídio culposo, né? Por exemplo, eu estou andando com meu carro e atropela alguém e atropela um pedestre. Esse pedestre que se jogou na frente do meu carro, né? Eu atropelei ele por um acidente, mas o acidente foi culpa dele. Isso é um homicídio culposo? Pessoal, é hora de vocês me responderem isso. Não. Não. Não, não é, exatamente. Né? A gente Não. vai ver por que que não é. Né? Primeira questão do crime culposo, né, e do homicídio culposo também é a questão da previsibilidade. É necessário que o crime ele seja, que aquele resultado seja previsível, tá? O que isso significa? Coisas que são impossíveis de prever, né, ou que impossíveis não, mas que a probabilidade é muito pequena, elas não são consideradas homicídios culposos. Imagina só uma pessoa que está jogando futebol, né, ela está jogando bola, a pessoa está jogando bola, vai disputar uma bola pelo alto de cabeça, um bate a cabeça no outro e a pessoa cai mortinha, cai dura. É um homicídio culposo? Não. Né? Aliás, antes disso, esse resultado era previsível? Quando você está jogando bola, é previsível que você vai matar alguém? Não. Você pode, exatamente, não é. Você pode matar, mas não é previsível. Não. Então, esse é o primeiro requisito. Né? E daí, para ficar mais fácil para vocês, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês saberem se homicídio é culposo ou não. Primeira coisa, né? E daí, vocês viram lá quando a Júlia falou de funcionalismo. Né? O funcionalismo é aquela questão que é a função que você dá ao direito penal um objetivo, e você vai orientar o direito penal por esse objetivo. No funcionalismo, eles criaram uma ideia da criação de risco, né? Então, é a criação de um risco que não é permitido. Quando a gente está falando de criação de risco, a todo momento a gente cria risco. Então, o Valfrão, na semana passada, quando ele estava levando a esposa para o trabalho e estava dirigindo o carro, ele estava criando um risco, né? Podia ser que que uma criança saísse correndo e entrasse na frente do carro. Ele estava emitindo uma série de poluentes pelo escapamento do carro. Né? Tudo isso acaba gerando riscos. A questão é, esses riscos que o Valfran gerou na semana passada eram riscos permitidos. Não eram riscos que o direito penal, que o direito, como de uma forma geral, ele permite. É diferente de um risco não permitido. Por exemplo,
a pessoa que está dirigindo em alta velocidade a 160 por hora, ela está criando um risco? Tá. Esse risco é permitido ou proibido? Proibido. Exatamente, é proibido. Por quê? Porque viola uma norma de conduta, né? Uma norma de trânsito. O médico, quando ele resolve, ele tendo todos os instrumentos para fazer uma operação à mão, ele resolve, ao invés de usar um bisturi, usar uma faca de cozinha. Ele está criando um risco? Sim. Tá. Sim. Esse risco é permitido? Não. Não. Exatamente. Não é proibido. Por quê? Porque a boa técnica diz que ele tem que usar o bisturi, né? E, inclusive, esse bisturi tem que estar desinfectado, tem que ter passado por um procedimento para matar os micro-organismos que podem estar lá e podem, inclusive, causar uma doença ou até a morte dos pacientes. Então, quando a gente fala de criação de risco, de risco não permitido, é um desrespeito ou uma norma técnica ou uma norma de conduta. Né? Uma norma de conduta, por exemplo, eu estou andando na rua, né, e vejo um tijolo. E eu pego esse tijolo e jogo numa casa. É uma conduta que se espera de uma pessoa normal? Não. Não. Exatamente, não é? Então, exatamente, isso daí é uma norma que foi desrespeitada. E por isso a gente fala em criação do risco não permitido. Tá? Professor, Diga, Valfran. eu dei o exemplo de trânsito, né, de acidentes de trânsito e tal. Mas hoje já há uma grande discussão, já há uma jurisprudência em cima disso, entre dolo e culpa, sobre o provocar ou buscar, entre provocar e buscar o resultado. Né? Como o senhor deu o exemplo da velocidade, mas aí existe o acima da velocidade, que isso confunde. Existe também estar dentro da velocidade, mas não está está embriagado, por exemplo. Sim. Então já há essa discussão hoje, porque antes seria todo tipo culposo, referente a acidente de trânsito, por exemplo. Hoje não, hoje já há uma discussão aí dentro da magistratura referente a esse tipo de tipificação, se é homicídio culposo ou doloso. Sim, e daí, Valfran, o que acontece? Infelizmente, eu acho que a Júlia comentou que tem muita gente que não. Aqui no Brasil, a gente não estuda direito a parte geral. Né? O pessoal acha que é perfumaria. É o que eu falei. O pessoal constrói uma casa na areia ao invés de construir na pedra. E daí a pessoa não sabe a diferença de dolo ou culpa. Isso que eu estou falando, tem muito juiz que não faz a menor ideia da diferença de dolo ou culpa. Né? Desembargador, na semana anterior ao fechamento do tribunal, eu vi um desembargador falando uma heresia que deu vontade de dar um livro para ele, mas não um livro de direito, um livro de interpretação de texto, porque ele não sabia diferenciar dolo ou culpa. Ele não sabia, ele não tinha capacidade de diferenciar dolo ou culpa. Por quê? Porque ele estudou e continua estudando, infelizmente, por algo que é muito ruim. Ou senão ele sequer estuda, sequer ele tenta verificar qual é a real diferença de dolo ou culpa. Porque quando a gente fala em culpa, daí foi o que acontece, a gente está falando de dolo eventual e culpa consciente. Uhum. É possível que a pessoa que bebe e vai dirigir, né, que dirige embriagada, ela esteja agindo com dolo eventual? É possível. Sim. É provável? Não. Exatamente, não é provável. É possível que a pessoa que está dirigindo acima da velocidade esteja agindo com dolo eventual? Sim. É possível. É provável? Mas no caso da embriaguez, eu acho que também se torna provável a partir do momento que você não está consciente naquele momento, mas
você passou pelo estado de consciência, você esteve no estado de consciência. Então, eu não estou falando da heresia do desembargador lá que você estava falando. Eu me refiro a essa discussão que há entre dolo e culpa. Então, Valfra, daí se você não estudar dolo e culpa, culpa consciente, dolo eventual, você vai falar as mesmas heresias do que esse desembargador. Deixa eu te explicar por quê. Quando a gente está falando de dolo eventual, a gente aceita o resultado e a gente aceita todos os resultados decorrentes daquela conduta. Sim. É muito fácil eu falar em dolo eventual quando eu estou falando de explodir um prédio. Se eu colocar uma bomba num prédio, seja residencial, seja comercial, eu estou agindo com dolo eventual caso eu mate alguém na queda daquele prédio. Se eu colocar uma bomba, um carro-bomba, na frente de uma avenida, eu não estou preocupado se alguém estiver passando, mesmo que o carro-bomba vai explodir de madrugada, em que é um horário que tem uma baixa circulação de pessoas, se aquele carro explodir e matar alguém, é provável, é possível que eu mate alguém e eu não me importo com esse resultado. A questão é a seguinte, Valfran, quando a pessoa bebe e dirige, né? Vamos lá, muitas pessoas, uma boa parte das pessoas que estão voltando do bar, da balada, eles têm uma carona do lado. Eventualmente, essa carona é a namorada, é a esposa, de vez em quando até os filhos dessa pessoa. Né? Imagina uma festa de criança. A pessoa vai numa festa de criança, daí aquele tiozão que bebe demais, e daí ele fala, não, tô bem, eu vou dirigir. Né? Aliás, é uma coisa que era muito normal acontecer antigamente. A pessoa encher a cara e dirigir mesmo com os filhos no carro. Quando a gente está falando de dolo eventual, Valfran, eu estou falando que ele consentiu com todo o resultado e não só com parte do resultado. Ele consentiu com todas as possibilidades e não só com parte da possibilidade. O que eu quero dizer com isso, Valfran? Quando a pessoa pega o carro e vai dirigir embriagada, para a gente considerar dolo eventual, a gente tem que considerar que ele não está se preocupando sequer com a vida dele. Entendeu? Que ele está colocando a sua vida em risco e para ele é um indiferente ele morrer ou não morrer. Você entendeu, Valfran? Até então eu estou concordando com o senhor. Acho que se eu não fui claro, eu estava falando dessa mesma ideia, do Sim. dolo eventual. Exatamente, o dolo eventual. Então, o que acontece? Não se encaixava diretamente no culposo, era essa a minha fala. Então, daí o que acontece? No culposo, o que acontece? O dolo eventual é, eu não estou nem aí. O culposo é, eu acho que não vai acontecer. É aquele negócio, quando você atravessa o semáforo vermelho, você acha que você vai causar um acidente? Pronto, aí ótimo. Então não se encaixaria no culposo, e sim no dolo eventual, correto? Não, se encaixa no culposo. No culposo? Se encaixa no Então, culposo. Quando você atravessa um semáforo vermelho, você acredita que você vai causar um acidente? se tá vermelho, sim. Não, mas você acredita, você está dirigindo seu carro. Hum. E daí, por exemplo, ontem eu passei um semáforo vermelho. Por quê? Porque não tinha circulação. Tá? Eu olhei e vi que não tinha circulação. Podia ser que, por algum motivo, um carro no meu ponto cego, que eu não tivesse visto, estivesse passando. Eu estava agindo com dolo eventual ou culpa consciente? Eu vou insistir no dolo eventual, mas você disse que não. Valfran, eu estava consentindo. Imagina que que o carro que estivesse passando fosse um caminhão. Eu estou consentindo que eu vá morrer? Não, mas é que você fala, você não não se responsabiliza por metade dos atos, sim por Exatamente. todos os atos. Então, não, Valfran, quando você está falando de dolo eventual, você se responsabiliza por todos. Ok. Quando você está falando de dolo eventual, você tem que falar de todos. Você tem que falar não só daquele ato em si, né, do resultado que você pode causar para outra pessoa, mas do resultado que você pode causar para si. Você está se responsabilizando pelo todo. Então, quando eu digo se responsabilizando, você não se importa. Você não está nem aí. Eu não quero saber se eu vou morrer ou não. Tá? Quando eu estou falando de dolo eventual na direção de veículo automotor, Valfran, eu estou falando da pessoa que não se importa com a própria vida. É muito mais fácil o dolo eventual, ele é uma ficção, ele não existe no mundo real, tá certo? Ele é uma ficção que o legislador ele que ele fez para medidas extremamente imprudentes,
tá? De extrema imprudência é o cara que ele não tá nem aí porque pode acontecer. Olha, pode acontecer, eu não tô, eu não me importo, né? E daí, lembra que eu dei o exemplo da pessoa que estava dirigindo que é um exemplo que acontece muito no interior. O pessoal pega o carro para se matar e entra e vai na contramão de uma rodovia. Valfran? Eu tô aqui, tô ouvindo. Eu nunca vi o exemplo, mas ok. Né? Então, o que acontece? Nesse caso, Valfran, imagina só, se eu tô querendo me matar, eu tô preocupado se eu vou morrer ou não? Mas aí você não seria responsável? Tá, você quer se matar. Você quer se matar, exatamente. Eu quero me matar. Se eu matar alguém, eu tô preocupado se eu vou matar alguém ou não? Não. Exatamente. Valfran, o dolo eventual, ele presume que você consinta com todos os resultados possíveis. Com todos. Não é só um resultado possível, é com todos. Você não está nem aí com nenhum dos resultados. Para você é um indiferente qualquer resultado que possa acontecer. Eu vou agir independente do que aconteça. Independente do que aconteça significa eu posso morrer também. Eu posso matar minha família. Então, quando a gente está falando de dolo eventual na direção de veículo automotor, e você tem, e daí você coloca essa discussão jurisprudencial, tem que se tomar muito cuidado, porque ele pode cometer um homicídio por dolo eventual na direção de veículo automotor, mas isso é possível, tá? Mas não é provável, porque para a pessoa cometer, quando a pessoa passa num semáforo vermelho, Valfran, ele acredita que ele não vai causar um acidente, via de regra. Ele acredita que ele não vai fazer nada. Quando a pessoa está acima da velocidade, ainda que ele esteja andando a 250 por hora. Imagina que você está com um Porsche andando a 250 por hora. Você acredita que a pessoa acredita que ela vai conseguir evitar o resultado ou ela não está nem aí se o carro bater e ele morrer? Na sua linha de raciocínio, que ela não tá nem aí. Não, ele acha que vai conseguir evitar o resultado se ele está a 250 Sim. por hora. Ele acha que ele vai conseguir evitar o resultado. Não é que ele não está nem aí. Para ele não é um indiferente, Vanfran. Vanfran, a questão do eventual pensa o seguinte, eu estou preocupado só com o que eu estou fazendo, só com não é que o pessoal a baixa capacidade de alguns juízes em pensar o direito, eles isolam um ato como se fosse só um ato, né? Isolam um resultado como se fosse o único resultado possível, sendo que a pessoa tem que concordar com todos os resultados. Então, dentro de todas as possibilidades, ele tem que concordar com tudo que pode acontecer. Ele tem que aquecer com tudo que possa acontecer e não só com o resultado da morte de outro. Ele também tem que concordar com a própria morte. Quando a pessoa está acima da velocidade, independente se ela está a 125 ou a 250, via de regra, não sempre, mas via de regra, ela acha que vai evitar o resultado. Tá? Ela acha que vai evitar o resultado. Por quê? Porque ela acha que ela dirige bem o bastante para que aquilo não aconteça. Assim como quando a pessoa bebe e dirige, via de regra, não é sempre, mas na maioria das vezes, a pessoa ela acha que, mesmo com os reflexos reduzidos, ele vai conseguir evitar o resultado. Então, o senhor acha que essa discussão que existe é falta de informação, no caso, uma falta de base? Falta de base. Não tenho dúvida, é falta de base. É falta de base de conhecimento, falta de base jurídica e uma política criminal, né, decisões voltadas para uma política criminal que negam o direito, que negam conhecimento técnico. Isso eu não tenho nem dúvida, isso é falta de conhecimento técnico, Valfran, essa questão jurisprudencial, porque você tem que demonstrar que a pessoa aqueceu com tudo, ela concordou com todos os resultados possíveis. Eu não tenho nem dúvida, é falta de conhecimento técnico. Te entendo. Poxa, seria ignorância da minha parte dizer que discordo da sua linha de raciocínio e que acho válida a discussão. É uma opinião minha. Mas não desacreditando da sua base aqui que você está dando agora. Principalmente que eu estou olhando aqui para o seu slide, estou vendo, para o seu PowerPoint, estou vendo que beleza. Mas, enfim. Valfran, faz o seguinte, pega bons manuais de direito penal e estuda dolo eventual e culpa consciente.
Pega Sim, bons sim. autores e estuda dolo eventual e culpa consciente. Eu duvido que algum autor sério fale diferente do que eu estou falando. Né? Eu duvido que algum autor sério fale diferente do que eu estou falando. Não tem um autor sério que fale diferente. E aí o Nutt fala a mesma coisa, o Gustavo Junqueira fala a mesma coisa, o Luiz Regis Prado, o Luiz Flávio Gomes, que faleceu hoje, falava a mesma coisa. Gente séria, né, fala isso. Eu acho que eu não conheço nenhum livro que fale diferente disso. Tá? Eu não conheço nenhum livro que fale diferente disso. Né? Eu acho que um livro que fale diferente disso seria, inclusive, impublicável. Então, na verdade, quando o senhor chega diante de uma situação, diante de um processo, num tribunal que o senhor se depara com isso, então para o senhor fica fácil derrubar essa tese do juiz. Se for no júri, sim. Se for no júri, sim. E assim, se o juiz tiver uma tese, o juiz está errado, porque o juiz é imparcial. Se ele tiver essa Não, sim, eu tese... falo na linha de aplicação dele, não tese. Eu Na prefiro... aplicação dele, tendo esse argumento, tendo essa relevância para o senhor, é fácil derrubar. Eu prefiro que isso vá para o júri, nesse caso. Eu prefiro muito mais do que isso vai para o júri, porque, por incrível que pareça, é muito mais... existem juízes que, infelizmente, não estudam direito penal, assim como existem advogados, como existem promotores, como existem diversos profissionais que eles não se atualizam e não se mantêm informados, e eles têm uma base técnica muito baixa. Existe gente boa e gente ruim em todo lugar. E no júri, você consegue explicar de uma maneira muito mais clara, porque está todo mundo prestando atenção. Né? Eu acredito demais no júri. Né? Eu acredito que o único lugar dentro do sistema de justiça criminal em que realmente existe justiça é no júri. Tá? Mas vamos seguir aqui com a culpa. Sim, por favor. Homicídio culposo. Obrigado. Tá? Depois, Valfredo, eu aconselho você ler alguma coisa sobre dolo eventual e culpa consciente, porque daí vai ficar mais claro, tá certo? Daí eu tiro suas dúvidas, inclusive nas próximas aulas. Aliás, eu vou ver se eu consigo trazer semana que vem alguém para falar sobre dolo eventual e culpa consciente. Semana que vem não, porque semana que vem vai ser a apresentação de vocês. Na outra aula, para falar sobre dolo eventual e culpa consciente. Vai ser o quê? Na próxima aula é a apresentação de vocês. Tô sabendo, não. Sou eu e a Nara. Apresentação, professor. Você não tinha combinado isso, era só enviar o trabalho. Não tô sabendo, não. Então, vamos fazer a apresentação. O pessoal das outras salas me pediu para fazer a apresentação e eu achei muito melhor. Eles falaram, olha, que isso daí também faz vocês treinarem. Né? Professor, o que atrapalha muito é a nossa atual situação, porque as casas elas estão lotadas, a gente não tem concentração para tal fato, entendeu? Nós temos filhos em casa, algumas coisas assim, e talvez isso prejudique na apresentação. Nájila, eu vou levar em consideração tudo, mas eu gostei muito da ideia da apresentação. E assim, são 15 minutinhos. Tá? Vamos seguir aqui. Não tá certo, não. Eu ia falar isso. A gente segue no final, professor, para não tirar aí os últimos 10 minutos para a gente alinhar algumas coisinhas, pode ser? Vamos seguir aqui, daí a gente depois fala. Então, vamos lá. Além da criação do risco não permitido, não é necessário apenas a criação do risco não permitido. Então, não é necessário, por exemplo, apenas a pessoa ela agir com imprudência, ela jogar uma pedra na janela de uma casa. É necessário que haja a realização do risco naquele resultado. Né? Então, se aquela pedra que jogou na janela da casa não bater na cabeça de ninguém e não matar ninguém, não existe a realização do resultado, tá certo? Se a pessoa está dirigindo acima da velocidade e não atropela ninguém, não tem homicídio culposo. Por quê? Porque não teve o resultado. Entenderam? E daí, o homicídio culposo também a gente pode pensar no princípio da confiança, pessoal. Por quê? O que é o princípio da confiança? Se eu agir dentro das normas de conduta, das normas técnicas, respeitando as normas sociais, eu vou... eu acredito que eu não vou causar mal a terceiros. E assim também, pessoal, o que acontece? Eu acredito que as outras pessoas vão ter respeito
as normas técnicas também. Então, por exemplo, quando eu passo no semáforo vermelho sem ver se outro carro... Desculpa, no semáforo verde. Eu passo no semáforo verde sem verificar se outro carro está vindo, é porque eu acredito que as outras pessoas vão parar no vermelho. Né? Eu acredito que o responsável da CT, ele instalou os semáforos com o cuidado necessário para que eles conversem entre si, para que enquanto um ficar verde, o outro ficar vermelho. Entendeu? Eu acredito, quando eu estou andando na rua e atravesso na faixa de pedestres, eu acredito que não vai vir um carro numa velocidade muito alta para me atropelar. Assim como eu também acredito que se eu tiver... Assim como o médico que está fazendo uma operação, ele acredita que quando ele pedir água para a enfermeira, ela vai dar água e não álcool para lavar o ferimento, entendeu? Então, o homicídio culposo ele também pressupõe a confiança nas relações sociais, em que as pessoas vão agir conforme o direito. E, pessoal, uma pergunta: é possível tentativa no homicídio culposo? Não. Por que não é, Maciel? Bom, Oi? eu creio que não é tentativa. Oi? É um crime subjetivo, um crime imprevisível. Exatamente. A pessoa, por mais que ela tivesse previsto o resultado, Maciel, ela não queria aquele resultado. Exatamente. Ela não tentou. Entendeu? Como a gente vai punir uma tentativa de algo que não foi tentado? Eu não estava buscando o resultado. Eu agi, ainda que você tenha agido com imprudência, mesmo que essa imprudência tenha sido extrema, se não ocorreu o resultado, não há crime. Então, por exemplo, se a pessoa bebeu pra caramba, dirigiu e estava 250 por hora, é uma conduta extremamente imprudente? Sim. Se ele não matou alguém, dá para falar que ele praticou um homicídio tentado na modalidade culposa? Não. Por quê? Porque ele não estava tentando matar ninguém. Exatamente. Né? Ele não estava tentando. O que ele estava tentando fazer? O que ele estava fazendo? Estava sendo extremamente imprudente. Por mais reprovável que seja a conduta, ele não estava buscando nenhum resultado. Certo. E, pessoal, é possível o concurso de pessoas no homicídio culposo? Sim ou não? O que vocês acham? Alguém? Concurso de pessoas são duas ou mais pessoas praticando o mesmo crime. Então, é possível, mas é difícil de caracterizar, tá certo? Sim. Então, mas é possível, tanto como autor como partícipe. Então, imagina só que duas pessoas, uma está jogando lá na praia um coco para outra. Eles estão brincando de jogar coco. E daí passa uma criança e um erra e bate o coco na cabeça da criança. Na verdade, eles estavam sendo imprudentes e causaram esse homicídio. Isso daí seria um homicídio culposo, em que a pessoa que jogou o coco é um partícipe e outra pessoa que é o autor e que a outra pessoa que está brincando é o partícipe. Entenderam? No homicídio culposo na direção de veículo automotor, por exemplo, Valfran, imagina que duas pessoas estão disputando racha. Tá? Imagina que duas pessoas estão disputando racha e daí atropelam alguém. Nesse caso, pode ser essa discussão que existe, né? Exato. Então, existe essa discussão. A questão é, até que ponto isso é culpa consciente ou dolo eventual? Pessoal, eu vou correr porque senão a gente não vai ter tempo aqui, tá? Não, segue, por me segue, mas só segue aí. Qualquer coisa mas é que eu estava falando, eu peço aula. até desculpa. Eu peço até desculpa que eu estava falando e estava no mudo aqui. Eu achei que você estava me ignorando. Depois eu vi que não ouvi, não. Eu já estava bravo aqui. Mas o senhor levantou sobre a apresentação e tal, mas assim, nos últimos 10 minutos, o senhor separa para a gente bater um papo. Se for o caso, se cair aí referente ao tempo, a gente sobe de novo e alinha.
Beleza? Tá, beleza. Aí você pode seguir a aula aí, tranquilo. Tá. Então, o que acontece? É possível, né? Imagina naquela questão do racha, duas pessoas estão disputando racha e, realmente, e elas se importam, sim, com o resultado. Elas não querem morrer, tá? Elas não acreditam que vão bater o carro. Elas acham que são extremamente habilidosas, né? Imagina que o Lewis Hamilton, ele resolve tirar um racha. Ele é extremamente habilidoso. Não ia bater em ninguém, ele é top. O cara é top, exatamente. Mas daí ele vai lá, tá 250 por hora lá com a sua McLaren, né? Não a que ele dirige no autódromo, mas ele está dirigindo na rua, né? Ele veio aqui para São Paulo e está dirigindo aqui na Marginal. E daí ele está disputando o racha com o amigo dele, com o Vettel. Aí ia bater, o Vettel é ruim, caralho. E daí o Vettel, ele faz uma barbeiragem lá, mas acaba fechando o Lewis Hamilton. O Hamilton vai, bate em alguém e mata essa pessoa. Nesse caso, o Vettel e o Hamilton, os dois praticariam um homicídio culposo com coautoria, tá certo? Mas daí, pessoal, é importante a gente saber que quando a gente está falando de homicídio culposo na direção de veículo automotor, existe o princípio da especialidade, em que existe uma lei especial que rege isso, que é o artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando a pessoa mata alguém, mas a gente está falando de mas ela está na direção de veículo, ela está dirigindo um carro, no caso, ela pratica o crime do artigo 302. Inclusive, existe um aumento de pena para quando a pessoa está embriagada, tá certo, Valfran? Quando a pessoa está embriagada, a pena é muito maior. Vamos lá. O homicídio culposo e a lesão corporal seguida de morte. Qual é a diferença disso? No homicídio culposo é quando a pessoa age imprudentemente, mas ela sequer quer causar lesão corporal. Tá? Ela está realizando uma conduta de forma imprudente. Imagina que ela está correndo lá no metrô, próximo da plataforma, esbarra em alguém e deixa a pessoa cair, e nisso passa o trem e mata ela. Mata o outro. Ela não está querendo matar ninguém. Ela só foi imprudente. Ela não deveria estar correndo perto da plataforma. Agora, é diferente quando imagina que começa uma briga no metrô, e daí uma das pessoas vai lá e dá um soco no rosto da outra. A pessoa se desequilibra, tropeça e cai no metrô, cai no trilho bem na hora que estava passando outra pessoa. Daí, Valfran, isso aí é uma lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque a pessoa tinha a intenção de causar lesão, mas o resultado foi além. Vocês entenderam ou não? Sim. Sim. Vamos lá. Existe um aumento de pena quando diz respeito de regra técnica, arte ou ofício. Por exemplo, o médico que ele não toma as precauções necessárias dentro para o socorro a um doente, que ele desrespeita alguma regra que ele deveria atentar. O engenheiro que ele desrespeita as regras técnicas e constrói uma casa com uma fundação mais fraca do que ele deveria, né? Nesse caso, aumenta-se a pena. Também se aumenta a pena quando há omissão de socorro. E a omissão de socorro é somente para a pessoa que causou o dano, né? Então, quando você causa o dano, você é obrigado a reparar aquele dano, a impedir o resultado, você vira o garante. Então, imagina só que você está correndo, né, está atrasado para chegar lá na faculdade, esbarra num velhinho, o velhinho cai, bate a cabeça, e daí você deixa ele lá, por quê? Porque você fala assim, olha, eu tô atrasado para minha aula, deixa o velhinho aí. Você está omitindo socorro. Se você derrubou o velhinho, ele bateu a cabeça, a sua obrigação é socorrê-lo. E não é uma obrigação, não é uma obrigação moral, é uma obrigação legal. Então, nesse caso, você teria que ter um aumento de pena. E também quando existe alguma fuga para evitar o flagrante, né? Imagina só que, no caso que você está, naquele exemplo que eu dei da pessoa que pega e joga um tijolo
joga um tijolo na janela de outra pessoa, daí ele joga o tijolo, ele vê que o tijolo bate na janela e bate na cabeça de outra pessoa, de uma pessoa, e a pessoa acaba caindo desacordada. Né? Ele não estava querendo causar aquele dano, mas daí ele fugiu, por quê? Porque ele não quer ser preso, ele não quer que lavre um flagrante. Então, nesse caso também tem o aumento de pena. Há também, e daí no homicídio culposo é possível o perdão judicial. Né? Isso ocorre quando a consequência atinge o agente de forma tão grande, é algo tão doloroso para a pessoa que causou aquele homicídio, que cometeu o homicídio culposo, que a consequência ela acaba atingindo a gente de uma forma que não precisa sequer de punição, né? A punição seria desnecessária. Exemplo de mãe que mata o filho sem querer? Exatamente, Mariana. É esse exemplo que eu ia dar. A pessoa que mata o filho sem querer. Imagina aquele pai, o pai está brincando e está jogando o filho para cima. É uma brincadeira que todo pai já fez. Né? Ficar jogando o filho para cima, né? Um filho pequeno, e a criança está se divertindo. E daí, ele jogou muito para cima, a criança, e não conseguiu pegar. Daí a criança caiu, bateu a cabeça e morre. Ele não foi imprudente? Foi. Sim. Foi imprudente. Mas, obviamente, ele não queria matar o filho. Vocês concordam comigo? Sim. Mas daí o filho acaba... mas, nesse caso, ele matou. É necessária a aplicação da pena ou a dor causada pela perda dele já é muito maior do que qualquer pena que possa ser aplicada? Muito maior. Exatamente. Imagina a pessoa, Valpran, no caso, imagina só a pessoa que está dirigindo embriagada com a esposa ao lado. Aliás, não vamos falar só a esposa, porque de vez em quando ele pode ter brigado com a esposa, pode estar entrando na herança aí. Vamos falar da esposa e do filho. Né? Ninguém quer matar o filho. Né? Então, a pessoa que está dirigindo com a esposa do lado e o filho no banco de trás. E daí ele está voltando de uma festa todo cachaçado. Está dirigindo lá e a esposa falando, cuidado, tem que ir mais devagar. Não, eu sei dirigir, pode deixar que eu dirijo melhor bêbado do que sóbrio. E daí ele vai lá e causa um acidente. Causou um acidente e matou a esposa e o filho nesse acidente. Só sobreviveu ele no carro. Nesse caso, é necessária a aplicação de uma pena? Não. Não, não é. Por quê? Porque a dor da perda que ele vai ter, né, é muito maior. Ele queria matar a esposa, ele consentiu com aquilo lá? Era um indiferente para ele matar a esposa e o filho? Não. Não era um indiferente para ele. Para ele era algo muito relevante a vida da esposa e do filho. Só que ele, agindo com imprudência, causou um risco não permitido, um risco proibido, e acabou matando os dois. Tá? E daí, precisa, para ter o perdão judicial, precisa ter uma decisão condenatória, tá? Uma decisão condenando o acusado, mas na sentença penal condenatória se extingue a punibilidade. O juiz, ele aplica a causa de extinção da punibilidade. Tá? Então, entendendo? Sim. Por enquanto, tá ok? Ou tem alguma pergunta? Não. Tá, então, vai cair já já. Eu já vou abrir uma outra sala e entrem rapidinho para a gente terminar a aula, tá? Certo. Eu vou até fechar aqui e daí a gente já abre uma nova sala. Ok.